Boa noite, família abençoada. Estamos mais uma vez juntos aqui para nos alimentar da palavra de Deus. Eu vou estar passando a palavra, mas eu também sou alimentado porque a palavra está passando por dentro de mim e está também atingindo a todos vocês. Então, boa noite, que Deus abençoe você, Emanuel, você, Gustavo, o nosso grande desenhista, a Lilian, o Johnny, que Deus abençoe a todos vocês. E que nessa noite vocês possam ser grandemente alimentados, abençoados com a palavra de Deus. Amém? Então vamos estar fazendo uma breve oração, né? Eu não vou dizer assim para você fechar os olhos, aquela coisa assim religiosa. Fique de um jeito que fique confortável, agradável para você, que você consiga, como eu vou dizer, entrar na presença de Deus, né? Todo mundo vive na presença de Deus, mas eu digo assim, manifestar a oração na presença de Deus, tá? Então vamos orar. Deus da paz, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos mais uma vez aqui nessa noite juntos, porque no reino de Deus nós sabemos que a distância não existe, é um reino alocal, atemporal. Então nós sabemos que o que nós determinarmos aqui, a distância ou perto, vai acontecer da mesma forma, porque nós servimos a um Deus vivo que tem capacidade de fazer tudo que nós imaginarmos conforme o Teu poder que opera dentro de nós. Nessa noite nós te agradecemos, Pai, pelo Teu Espírito Santo que está dentro de nós, que está agora trabalhando o nosso entendimento. E a paz que excede a todo entendimento esteja sobre nós. E Pai, nós te pedimos perdão, em nome do Teu Filho Jesus, na cobertura do Teu santo sangue, por todos os nossos erros e as nossas falhas, porque nós estamos vivendo um eterno aprendizado. Mas nós, durante essa trajetória, por causa do pecado original, lá atrás, no início da humanidade, nós então erramos, mas não desistimos. Não existe dentro de nós uma intenção de abandonarmos tudo e vivermos uma vida dissoluta de qualquer forma. Muito pelo contrário, nós queremos cada vez mais santidade, integridade e poder ter mais contato, mais percepção da presença manifesta de Deus. E nessa noite nós te agradecemos também pelas legiões de anjos que vieram a operar em nosso favor, dizimando todas as forças operacionais das trevas e trazendo de volta a nossa paz, lançando nas cadeias abismais tenebrosas todos os seres imundos que sejam mandados, pagos, que têm interesse em nos destruir, seja no meio dos familiares, dos amigos e de todas as pessoas que nos odeiam ou que querem a nossa destruição. Nós determinamos nessa noite que somos totalmente separados, protegidos debaixo das asas do Altíssimo, conforme diz o Salmo de número 91. Então nessa noite a paz que está aqui, está aí também, nós estamos juntos. Existe uma distância considerada física entre nós, mas para Deus tudo é imediato. Nós trabalhamos com entrelaçamento quântico. O que acontece aqui está acontecendo aí ao mesmo tempo. A distância não influencia. Isso é provado, é comprovado na física quântica. Então nós precisamos entender profundamente essas coisas. Vamos, sem mais delongas, vamos entrar então na palavra de Deus, né? Eu quero falar para o Gustavo, viu, Gustavo? Tem muito tempo que eu não te vejo aqui, né? Mas quando você vier, eu quero que você traga os seus desenhos, tá? Pra gente ver como é que estão as tuas habilidades ali, né? Um grande artista, viu? Que Deus abençoe você, viu, filho? Que você possa concretizar todos os teus sonhos em Deus, tá? Que Deus te abençoe. Abençoe a todos vocês aí, o nosso grande Emanuel, né? Recém-chegado nesse mundo, mas na presença de Deus, né? Muito bem-aventurado o Emanuel, porque ele já veio, já sendo instruído pela palavra de Deus desde o ventre. Isso é maravilhoso. Que Deus abençoe. Deus abençoe você, Johnny. Quero dizer que esse fardo que está sobre ti pesado, toda a planta que o Pai não plantou será arrancada.
Então é o seguinte, enquanto está acontecendo essa confusão de horários, nós estamos aqui, né, dando o nosso jeito de uma forma sadia e espiritual para que você seja abençoado. Você também, viu, Lívia? Você não vai ser prejudicado, que Deus te abençoe, viu? E quando vocês puderem vir, será um prazer muito grande que vocês estejam aqui com a gente, tá? Que Deus abençoe. Então vamos entrar agora na palavra de Deus. Então vocês vão ser alimentados da mesma forma. Então nós vamos agora para o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Nós vamos ver o que Deus vai nos revelar, né? Porque a palavra de Deus é interessante, que ela é ministrada em camadas, né? Nós começamos assim, por cima, superficialzinho, porque a gente não consegue assimilar tudo em todas as profundidades, né? Eu até já cheguei a comentar, não sei se comentei com você, sobre o código da Bíblia, né? São variáveis tridimensionais que você acessando a Torá no seu estado original, né? Não estou dizendo de traduções, tá? Que a tradução é complicada, não é fácil, não é uma tarefa simples, mas então, acessando ao original, nós descobrimos acontecimentos que já estão escritos ali há milhares de anos por Deus, né? Coisas do futuro, e muito interessante. Eu espero estar podendo passar novamente, porque toda vez que a gente trata de um assunto de novo, ele se desdobra, tá? A nossa percepção, as faculdades mentais, elas já estão avançadas. Então nessa noite vamos direto então ao foco. Nós estamos então no livro de Lucas, versículo 11, tá? Se der para acompanhar aí, tudo bem. Mas se não der, vocês já conhecem e sabem que a palavra de Deus ela vai discorrer. Você lendo ou não aí, Deus está trabalhando nos seus corações. Então vamos lá. Versículo de número 11. Então o contexto é a parábola do filho pródigo. Mas olha que interessante como ela se desdobra, né? E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai, dizendo: dá-me a parte da herança que tenho direito. E, consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e, partindo para terras distantes, lá ele esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável ou dissoluta, né? São sinônimos, né? Aquela vida banal, fútil, né? Então nós entendemos aqui que ele viveu aquela vida sem compromisso, né? Mulheres, aquela coisa toda que a gente sabe aonde vai dar tudo isso. Então ele foi para lá. Coincidentemente, após haver gasto tudo que possuía, abateu-se sobre ele abateu-se sobre toda aquela região, né, onde ele estava, uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter fome e ter vontade de encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Preste bem atenção nisso. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para casa, ou seja, para o meu pai. E ao chegar, lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Vamos dar uma parada aqui e vamos refletir nisso que lemos, né? Preste bem atenção. Eu tive até um pouco de dificuldade aqui, porque eu estou com a vista um pouco cansada, porque eu fiquei vendo tela de computador o dia todo, né? Então quando você olha assim parece que fica meio embaçado, né? Por isso que eu estou com um pouco de dificuldade de ler. Então o que aconteceu? Ele estava na casa do pai. Nós temos que entender que o propósito da parábola é uma ilustração. Porque a ilustração ela é muito importante
porque ela atua na mente de uma forma assim, ela baixa a crítica e a pessoa aceita a história. Porque se falar diretamente, às vezes a pessoa cria uma certa barreira, uma resistência à verdade, ela não consegue crescer. Então, a parábola, ela é uma metáfora, ela é uma ilustração. Então isso para o inconsciente é uma linguagem perfeita. E Deus é o criador do inconsciente, do consciente, de todas as coisas, sabe muito bem como passar essa informação. Então veja bem, esse pai aqui é a pré-figura de Deus, tá? E o filho mais novo, o que foi que aconteceu? Né? Isso acontece constantemente na vida de muitas pessoas. A pessoa, quando ela está abençoada, ela não se envolve mais em intimidade com o pai, ela começa a cair na mesmice. Né? E o que ele faz? Ele quer algo diferente para vivenciar novas experiências, para tirar um pouco do tédio. Né? Então ele ficou de uma forma estagnada, ele enjoou daquela situação. Então eu estou cansado de estar aqui com meu pai, é sempre essa mesma vida e tal, abençoado, tem tudo, mas o jeito dele, essas leis aqui, né? Isso nós podemos passar para a nossa vida, né? Cansamos dessa coisa, poxa, eu fico todo reprimido, eu não consigo viver outros prazeres. E começa então momentos de observação do lado de fora da casa do pai, ou seja, começa a olhar o outro reino, o reino do caos, que tem uma ilusão aparente, porque ele tem até uma aparência, mas ela é muito curta assim a nível do tempo, espaço contínuo, porque as pessoas aproveitam muito pouco do caos, entre aspas, né? E já começam a colher aquilo que tem plantado. Então ele cansou das leis, cansou das coisas de Deus, né? E então ele deixa o reino, ele sai para o lado de fora, ou seja, ele deixa as leis. Um grande sábio, conhecido como Sêneca, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: o homem que não respeita as leis da natureza, ou melhor dizendo, o homem que respeita as leis da natureza, nunca ficará pobre. O homem que ouve as opiniões alheias jamais será rico. Então, é exatamente isso. Ele cansou das leis da natureza, ou seja, as leis do Criador, das leis do universo. E se afastou. Agora eu quero ver as outras leis. Aquelas eu já estou enjoado. Aquelas eu estou cansado. Está tudo bem, está tudo certo. E parece que parou nesse ponto. E eu não estou mais tendo novidade, né? Fica na mesmice. Está bem, mas não recebe o quê? Novas porções de crescimento. É aí que está o segredo da vida. Enquanto você está estagnado, é como diz aquele velho ditado: poça d'água, água parada, gera o que? Dengue, tudo quanto é porcaria, ali começa a se multiplicar, aquela água se torna turva, mal cheirosa, contaminada. Mas quando a água está em movimento, ela se oxigena, ela se torna pura, que é a água mineral que vem, ele sai da nascente, vai descendo entre as rochas, no leito do rio, vai descendo a montanha, e ela chega pura, porque ela é uma água em movimento. Então, no reino do Pai, não se pode estagnar, tem que estar em constante crescimento, porque senão cai no tédio. Então esse filho mais novo, ele tinha tudo, enjoou, estava estagnado, e pensou o seguinte: agora está na hora de buscar experiência nova, algo novo. Só que ele foi buscar, realmente ele teve experiência nova, algo novo, só que não foi bom. Ele foi para o lado de fora do reino. Eu não quero mais participar, eu não quero mais saber de orar, eu não quero mais ficar vendo aquele conhecimento. Ele entrou na mesmice, né, por conta dele mesmo, porque o Pai, ele despeja conhecimento infinito.
Nem os arcanjos, nem os querubins conhecem a Deus completamente. Não existe isso. Deus é infinito. Nenhum ser que Ele criou é capaz de conhecer a Deus totalmente. Não, você vai conhecendo ali um fio, a ponta do fio de cabelo. Isso já é muito, né? Então, nós temos toda a eternidade. Deus, Ele sempre se renova, Ele é infinito em tudo. Nunca haverá falta de nada. Por isso que existe o Salmo de número 23. Também é uma profundidade incrível. Não é só aquilo que você lê ali, não. Ele tem uma profundidade muito maior, né? Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Analisando mais profundamente, eu não sentirei falta de nada. Aí tem alguns que gostam de empobrecer a situação. Fala, não, é porque você vai estar tão bem que você não é que você vai ter tudo. É que com nada que você vai ter, você não vai sentir falta. Não, tudo bem, Deus pode fazer isso. Mas não significa que você não vai ter nada, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção e filtrar as informações, né? Senão a gente acaba fazendo igual o filho novo, vai para o lado de fora para buscar coisa nova, aí que acaba de perder tudo, né? Então vamos continuar, ele foi para o lado de fora. E lá o que ele foi buscar? Você pode observar que ele viveu uma vida dissoluta. Quem vive uma vida dissoluta ou irresponsável é porque ele quer viver prazeres. Então significa que se ele saiu, a gente tem que decodificar a palavra. É claro que isso vem do Espírito Santo. Se você sai para um lugar para buscar prazer, a partir do momento que você vai buscar é porque você não tem. Você vai no mercado, vamos supor, na tua casa tem um estoque grande de arroz. Aí de repente você fala assim, eu vou lá no mercado, no supermercado. O que você vai fazer lá? Eu vou comprar arroz. Não, se você tem arroz, você não vai comprar arroz. Você pode sair para comprar o feijão, ou a carne, né? Ou você pode comprar qualquer outra coisa. Você não busca o que você tem, você busca o que você não tem. É uma tendência natural dos seres humanos. Então ele saiu para buscar o que ele já não tinha mais dentro da casa do Pai. Então ele não tinha mais prazer, né? Enquanto a conta proposta divina diz, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que é exatamente o que ele foi buscar, né? E nem anda segundo o conselho dos ímpios. Então ele buscou conselho em outros lugares, com certeza, foi dos ímpios. Antes do teu prazer, prazer. Então, Deus tem coisas maravilhosas, deliciosas, gostosas para você se alimentar. Eu te garanto que é melhor do que qualquer coisa nesse mundo do caos. O caos não tem nada, ele é falta, ele é miséria, ele é pobreza, tá? Então, eu até quero um dia provar que a miséria ela é criada. De que forma? Tirando a luz. Então, quando você apaga a luz, por exemplo, vamos falar da pré-figura física, fica trevas, não é isso? Fica escuro. Mas o que é as trevas? Você já viu a treva? Por exemplo, você acender uma luz de treva, ela vai e cobre a tua luz. Não, você não consegue, porque é a luz que dissipa as trevas. Trevas é ausência de luz. Isso, no mundo físico, é também um reflexo da verdade no mundo espiritual. Então, a ausência é exatamente a miséria que nós criamos, porque nós recebemos um mundo zerado, novinho, em folha, com tudo paradisíaco, perfeito, não tinha nada. Então, os rios, águas puríssimas, animais tranquilos, você não tinha perigo de nada. Agora olha onde nós estamos morando e o jeito que está o mundo. Então, Deus não é culpado de nada. Então tem muita gente que gosta de passar a culpa para Deus, né? Fala o seguinte, poxa, com tanta miséria no mundo, você vem dizer que existe Deus? Podia falar diferente, né? Com tanta miséria no mundo, será que o homem não foi culpado disso tudo? Porque eu nunca vi Deus sujando as águas do rio, né? Deus fazendo queimada, assaltando banco, matando, roubando. Só vejo seres humanos, eu nunca vi Deus fazendo isso, né? Então as pessoas elas ficam tão loucas, tão perturbadas com o caos que bota a culpa ainda em Deus, né? Então é um negócio absurdo. Mas voltando aqui ao filho pródigo, então ele foi buscar o que ele não tinha mais. Ele não tinha mais, não é porque onde ele estava não havia, é porque ele estava estagnado dentro de si. Então ele saiu para buscar. Por que isso acontece? Porque as leis de Deus nos ensinam a cada vez mais nos aprofundarmos na palavra. E nós vamos descobrir sempre águas novas, sempre coisas profundas, né? Ele diz, buscar-me-eis
e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, sempre coisa nova. Nós somos feitos, projetados para novidade, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Não vivemos mais na caducidade da letra, mas sim em novidade de vida ou novidade de espírito, né? Que a vida vem do espírito, então a tradução aí, todas duas vão encaixar bem na verdade. Então veja bem, nós estamos recebendo vida e vida nova. Se está havendo tédio, está havendo tristeza, não está acordando bem, então significa que o posicionamento desse ser humano no reino do Pai não está sendo o posicionamento correto para absorver vida nova. E esse rapaz mais novo da parábola, né, ele saiu para buscar então os seus prazeres. Só que o reino de Deus é muito interessante. Ele tem umas leis, elas são invisíveis, mas eu chamo elas de os pilares do universo. Por quê? Porque ele é que sustenta a harmonia. Então as coisas de Deus você tem que gravar. Tudo está em perfeita ordem. Por quê? Porque tem alguém que ordenou, tá certo? Tudo está em perfeita ordem, harmonia, abundância, segurança e equilíbrio. Não tem nada de mais nem nada de menos. Tudo está em perfeita abundância, harmonia. A abundância é uma coisa normal, não é desequilíbrio eu ter abundância. Por isso que a palavra de Deus nos promete o quê? Que quando nós somos fiéis no reino de Deus, nós teremos o quê? Maior abastança. Abastança significa você ter reserva para viver sem precisar trabalhar durante muitos e muitos anos. Ou seja, se você tiver... É lógico que eu não estou mensurando, né? Quando eu digo grande, eu não disse o tamanho, mas se você tem uma grande abastança, então significa que você vai poder ficar mais tempo do que aquele que não tem abastança nenhuma. Quem não tem abastança significa que o que ele recebeu no dia é só para o dia, amanhã ele não tem mais, tá? Isso significa abastança, ok? Então o filho mais novo foi buscar. Só que quando ele foi buscar do lado de fora, ele entrou contra as leis. Primeiro, a vida dele era uma vida dissoluta, era uma vida irresponsável, e isso não é de acordo com as leis do reino do Criador. Então por isso Sêneca, o sábio, disse: aquele que vive segundo as leis da natureza jamais ficará pobre. Agora, diferente dele, aquele que vive segundo as opiniões alheias jamais ficará rico. O que ele ouviu? Ele ouviu a roda dos escarnecedores, o conselho dos ímpios, e o teu prazer não estava mais na casa do Pai, que era a lei de Deus. Então ele contrariou as leis do universo. O que veio sobre ele? Ele criou com a sua própria atitude a escassez. Quantos de nós às vezes não estamos vivendo a escassez do bom humor? Ou a escassez do sorriso, né? Ou a escassez da paz? Quantos não estão vivendo dessa forma? A vida é escassa. Eu acordo, dá um peso, eu não consigo sorrir, eu acordo mal-humorado de manhã. Mas só que já está acostumado, né? Acostumado significa que já está no inconsciente, já é um estilo de vida que ele vive mal e não sabe que está mal. Mas a verdade é que nós não somos projetados para viver mal. A verdade é que quando nós acordamos, era para nós acordarmos com um baita de um sorriso e dizer: graças a Deus por mais um dia maravilhoso nessa maravilhosa vida que Deus me deu. Então quando você não está vivendo nessa emanação de alegria, de satisfação e de gratidão, significa que o posicionamento no reino, que é na casa do Pai, não está alinhado com as vertentes que mantêm e sustentam o universo em perfeito equilíbrio, paz, harmonia, abundância e segurança. Correto? Então por isso nós passamos essas coisas. Mas quando eu digo isso, eu não estou dizendo para uma, para duas pessoas, somos todos nós. Porque ninguém ainda desenvolveu a percepção perfeita para você explorar ao máximo, em sua amplitude, as leis divinas. Claro que um vai se desenvolvendo com o passar do tempo, mas o que não pode acontecer é o processo de estagnação, porque senão entra ano e sai ano, a pessoa que está vivendo, por exemplo, uma escassez material, ela continua sendo escassa. A outra está vivendo uma escassez de alegria, ela vai continuar sendo triste. A outra está vivendo uma escassez
do bom humor, né? Então, tipo assim, tá sempre reclamando, mal-humorado, reclamando da vida, falando mal dos outros. Por quê? Porque o humor está abatido. Então, isso tudo acontece porque nós estamos criando, através do desalinhamento com as leis da casa do pai, né? Do pai do filho pródigo. Então nós estamos em desalinhamento com essas leis, por isso estamos tendo um reflexo negativo que nós estamos criando pelo nosso comportamento. Tá? O reino de Deus, ele trabalha com um princípio de automação. Primeiro, ele tem inteligência que vem do Criador. Então, ele tem inteligência de reação. Tá? Significa que o que você faz, ele reage. Então, tudo que você fizer, você colhe. A colheita é a reação, ok? Então, a ação é a nossa conduta, a forma que nós estamos vivendo. A reação é aquilo que nós estamos colhendo. É muito simples. Só que quando a gente está na religião, parece que isso fica com um tapume. Você fala 1000 vezes e 1000 vezes você não entende e continua vivendo uma vida mesquinha, fútil, que não serve para nada. Então o que nós precisamos entender? É que, na verdade, nós precisamos viver o verdadeiro alinhamento com as leis do universo, que são as leis de Deus. E elas estão referidas na Torá, que é o Antigo Testamento, nos relatos do Novo, que é conhecido como Novo Testamento, que são os Evangelhos, as cartas paulinas, o Apocalipse, que é a carta de João e tudo mais. Enfim, ali tem muita informação que o Criador permitiu que chegasse até nós. Então nós temos relatos do Messias, né? Puxa vida, imagina se a gente não tivesse, como é que a gente ia saber como foi, quem ele era, o que ele ensinou? Então chegaram esses livros até nós, né? Claro que nós sabemos que tem muitos outros, mas nós sabemos que impérios religiosos do passado, né, do presente também, escondem para que as pessoas não se desenvolvam, mas isso não vai impedir o propósito do Criador, né? São apenas alguns serzinhos malignos num planetinha voando no meio de um número que não existe para citar, de tantos planetas e estrelas, corpos celestes, né? Em geral no universo. Isso não é nem problema para Deus, né? Isso aí é nada. Então, veja bem, nós precisamos entender que o alinhamento com as leis do universo é essencial, fundamental, jamais pode ser violado. Então aqui está o exemplo da violação. Ele começou, ele buscou prazer e ele queria só o quê? A parte material. Veja bem, quantos vão até, né, os grandes templos ali, eles ficam sabendo que existem pessoas que prosperaram, eles querem ir lá para prosperar também, mas na verdade eles não querem um envolvimento com o Pai. Eles querem a parte material para viver as suas leis, que eles estão acostumados, que são as leis da futilidade, aquelas coisas todas da vaidade, da vida que eles levam aí fora. Enfim, ele saiu da casa do pai, ele não levou as leis. Ele saiu de lá exatamente por causa das leis. Ele já estava enjoado, enfadado daquilo e foi buscar o seu próprio destino, a sua própria forma de estilo de vida. E ali, como consequência do desalinhamento, você pode ver que ele perdeu tudo. Chegou ao ponto de, né, vamos resumir isso aqui, querer comer ração de porco e ninguém lhe dava nada. Então chegou no fundo do poço. A miséria bateu com toda a força. Por que ele ficou miserável? Ele não era filho de um pai rico? Ele não falou que até os funcionários dele comiam bem, eram alimentados de forma farta, abundante e tudo mais? Por que ele perdeu tudo? Por que a vida dele ficou ruim? Porque ele enjoou da casa do pai, porque ele parou de se alimentar do novo. E ali ele ficou estagnado e ele quis buscar o novo no mundo das trevas, no mundo do caos, no mundo da entropia, do desalinhamento, da desorganização, no mundo da falta, no mundo das trevas, no mundo da ausência. Então, quando a casa do Pai não está boa, significa que nós estamos com defeito. Porque quando nós estamos com defeito e não reconhecemos o nosso defeito, nós colocamos defeito no Pai. Bem mais simples. Eu estou cansado daquilo lá.
mas é porque o defeito é nosso. Nós não estamos sentindo mais o sabor porque nós estagnamos, não buscamos o novo, não queremos nos encher da novidade de vida. Aí começam a vir as coisas do caos. Qual que é a mensagem de Deus para nós essa noite? É que nós temos que manifestar intencionalmente ao Pai que nós queremos mais. Mais. Pai, eu quero mais conhecimento. Gostei, nossa, eu aprendi isso tudo até agora, mas eu quero mais. Quando você diz ao Pai e você se mostra intencionalmente focado com o objetivo de mais do Pai, Ele tem de forma infinita que você nunca vai ter falta e a vida volta a ter cor. A vida deixa de ser monocromática, aquela vida preto e branco, escura, sem graça, né? Então, é o que eu sempre vejo. Eu trabalho, agora estou trabalhando em uma universidade, ali tem várias pessoas, né? Então eu percebo ali o humor, né, a bipolaridade das pessoas, né? Chega um dia a pessoa parece que é um anjo, né? Fala, pessoa legal, no outro dia é só o corpo que é o mesmo, porque mudou completamente. Então, a gente vê, convivendo com as pessoas, a gente consegue perceber ali a oscilação de tudo. De repente está bem perto de tudo, de repente está feliz, de repente está brigando com todo mundo. Então as situações são totalmente instáveis, desorganizadas, né? Eles estão vivendo a entropia, ou seja, partiram do organizado para o desorganizado. Ou seja, eles não crescem, eles só diminuem, eles só se sujam, eles só vivem cada vez mais uma vida desorganizada, dissoluta, fútil, e as coisas vão piorando. Eu observo isso porque como eu disse, né, eu transformei da minha vida um laboratório científico, onde eu faço as observações. E essas observações, por questões também de estudos da mente, do comportamento humano, do emocional, do psiquismo e tudo mais, né? Enfim, a gente está sempre observando essas coisas. E o comportamento humano é o reflexo do que está dentro, né? Então nós temos ali no livro de Provérbios que diz o quê? Assim como a água espelha o rosto, o coração do homem ao homem. Então nós temos que observar como está a nossa vida. Então a gente precisa sempre fazer aquela avaliação. Lembra do chamado de Deus para Abraão, onde ele diz no original, né? Avraham ler lerá, né? Não diz ler et mirá, ou seja, ele diz ler lerá, né? Sai para ti, ou seja, olha para dentro de si. Vamos fazer uma introspecção. É também confirmado na Santa Ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós precisamos passar por esse exame, primeiramente, ver como é que está a nossa conduta, como é que está o reflexo da vida para nós, né? Porque o que ela está mandando para nós, então nós precisamos parar de mandar para ela, porque senão volta, correto? Então a gente precisa observar todas essas coisas. Então vamos voltar ao foco aqui. Então quando ele se arrependeu, ele disse, eu vou voltar lá, vou dizer para ele, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno de ser chamado filho teu. Mas o pai, você pode observar que a posição do pai, que é a posição de Deus, que está sendo ilustrada nessa metáfora, nessa parábola, é uma posição fixa. Ele é o que é. Então, ele não mudou a lei para ir atrás do filho, ele continuou sendo a lei. Ele continuou sendo o mesmo, ele ficou do mesmo jeito. Então, o que teve que ser feito para que a paz reinasse? Ele precisou deixar as leis do caos, da entropia, da vida banal, fútil e tudo mais, e voltar para a casa do Pai. Aí quando ele volta para a casa do Pai, arrependido, ele teve uma percepção de que as leis que verdadeiramente governavam a harmonia, o equilíbrio, a abundância, a paz, que são as leis da ordem, né? Então significa que ele percebeu que não existe outra lei a não ser a lei da casa do Pai, ou seja, a lei do reino de Deus. Ele volta. Quando ele volta, ele se alinha. E quando ele se alinha,
olha que interessante, o pai se alegra. Puxa, ele voltou. Porque lá fora, qual que é o estado dele lá fora? O pai faz o comentário aqui na palavra. Eu estou adiantando para não ficar muito longo, tá? Então ele faz um comentário. O pai, ele está dizendo o quê? O meu filho estava morto e ressurgiu. O que é a morte aqui? A morte é exatamente estar fora do contexto das leis do universo. Como diz Sêneca, né? Que eu acabei de falar, aí acho que 2 vezes eu recitei ali o pensamento dele. Então, ele se alinhou de volta com as leis da natureza, ou seja, as leis do reino de Deus. E ali voltou o quê? A poder comer, recebeu um anel de volta, pôde estar festejando. Lá fora já não tinha festa. Lá fora era vontade de comer a comida dos porcos e mesmo assim recebia um não. Ninguém lhe dava nada, pode olhar aí. Tá? Olha aí no Novo Testamento, nos relatos está escrito aí, ninguém lhe dava nada. Então ele volta. Eu volto porque lá os funcionários do meu pai, eles comem em abundância, eles estão muito bem. Então imagina, ele ficou pior do que os funcionários. E também tem outras camadas que nós podemos analisar esses funcionários, né? Os servos do meu pai. Mas não vamos entrar nisso, então nós estamos entrando na primeira camada, que é essa aí do comportamento do filho. Então ele foi, desalinhou, tudo virou um caos, começou a empobrecer, acabou o humor, acabou a alegria, veio a fome absurda e foi só piorando. Se ele não volta, ele morre lá. Ele ia perder mesmo a vida, porque não ia ter o que comer, não ia ter o que fazer. Então, se ele permanece lá, você pode observar que do jeito que ele estava indo, mais um tempo ele estava morto, literalmente. Correto? Ele volta, é recebido, teve festa, tudo voltou. Voltou a alegria, né? Então, aquela angústia, que ele deve ter reclamado muito da vida do lado de fora, o humor, devia ter dias que ele estava assim, arrasado. Então, tudo aquilo passou, porque voltou para as leis do Criador. Agora, um outro aspecto também, que é de grande, extrema importância nessa parábola, é o filho que ficou. Quando o filho pródigo voltou, o filho mais velho mostrou uma certa indignação. Ele disse o seguinte: olha, eu estou aqui contigo, eu ando nas leis. Então, eu não saio, eu não fui para balada igual ele foi, eu não fui para boate, eu não fiquei buscando todas as mulheres como se o mundo estivesse acabando, eu não fiquei fazendo essas coisas, esse comportamento fútil aí do meu irmão. E o Senhor nunca me deu nenhum novilho para que eu comemorasse com os meus amigos. Aí o pai diz para ele: olha, eu fiz essa recepção porque o teu irmão estava morto e reviveu. Então, isso para mim é muita alegria. Viu como o pai torce para aqueles que estão vivendo no caos venham para a luz? Ele fica querendo, só que ele não vai sair, não vai deixar de ser a lei, não vai deixar de ser certo para buscar passar a mão na cabeça do errado. O errado tem que reconhecer e por si mesmo voltar para a casa do pai. E somos nós que temos que abrir a porta da casa e entrar de volta, né? Reconciliar e viver em abundância. Aí o que aconteceu? O mais velho reclamou, falou: puxa vida, ele fez isso tudo e ainda ganha festa, churrasco, né, com os amigos e tal. E eu fiquei aqui, eu nunca ganhei nenhum novilho para comemorar. Ele falou assim: olha, presta atenção, eu estou comemorando porque esse aí estava morto. Quem sai das minhas leis morre. Esse estava morto. Ele voltou, estou muito feliz, tenho que comemorar. E você? Você não entendeu nada. Tudo que é meu é teu. Não pegou porque não quis. Viu como é que esse aí marcou? Veja bem, era para ele ter pego. Era para ele ter usado as coisas do reino de Deus. Mas não. O conhecimento dele era limitado. Ele sabia que deveria obedecer às leis, mas na cabeça dele, ele achava que só seria abençoado materialmente quando o pai desse. Mas o pai disse: não, a linguagem do meu reino não vai mudar. Você pega, já te dei. Meu Deus, imagina só. Ele não leu Efésios, capítulo 1, versículo de número 3, que diz o seguinte: bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então veja bem, já foi dado. Aí você fala assim, não, mas está falando de bênçãos espirituais. É só a gente ir para o livro de Hebreus e ver o que o autor disse lá. Pela fé compreendemos que o universo veio a existir a partir das coisas que não existem. Primeiro energia, depois matéria. Como disse Albert Einstein, né? Matéria e energia são a mesma coisa, porém apresentadas de forma diferente. Todas as coisas que existem, seja ouro, prata, pedras preciosas, carro, o que for que você pode pegar, você pode ver, vieram das coisas espirituais. Quando você tem as coisas espirituais em seu favor, você tem as coisas materiais como reflexo em seu favor. Isso nós precisamos entender. Isso a religião não explica. A religião, ela é tão materialista quanto o mundo. Ela não discerne a mão direita da esquerda. Ela só leva cegueira. Mas quando você entende o princípio da física quântica, você vai entender que as coisas começam através da energia. Deus é considerado na física quântica um universo que tem sentimento, que é bom, que quer o bem e que ele é o universo de todas as possibilidades. E o que foi que Jesus disse para aquele homem quando ele estava com um problema com o filho? Ele disse, tudo é possível. Então significa que todas as possibilidades já existem. Nós é que precisamos aprender a pegar. Porque se nós reclamarmos, nós vamos ter que ouvir o que o filho mais velho também ouviu. Tudo que é meu é teu. Aí você fala assim, mas eu não consigo acreditar nisso. Como é que eu faço para comprar fé? Aonde que vende? Não, é de graça. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lembra dos tefilins que eu sempre falei? Lembra que as repetições vão para o inconsciente, onde ficam as crenças? Por isso Deus ordenou os tefilins, senão ele não passaria essa tarefa para nós. Mas o ser humano, ele é muito estranho, porque eu vejo assim, eu, por exemplo, que estudei engenharia, eu vi assim, o quão é difícil você resolver cálculos e tudo mais. Você precisa empenhar, você precisa concentrar, e a gente pega e resolve. Como engenheiro, a gente faz muitas coisas. Às vezes, na hora que precisa fazer uma meditação, na hora de dormir uma coisa tão simples, a gente começa a poder, não consigo. Não dá, me deu inquietação. Mas para outras coisas, às vezes configurar um celular, já vem as coisas tão complicadas, mexe no celular, abre aqui, que você entra aqui, puxa de cá, vira para lá, aquele monte de comando e tal, aquela coisa, o troço funciona, a pessoa se dedica ali, fica com fome, vai para madrugada olhando aquela tela brilhando ali, dando dor de cabeça, mas ele resolve. Aí na hora que ele fazer uma meditação, não dá, eu não consigo. Isso para mim cumpre um ditado popular muito conhecido, quem quer arruma um jeito, quem não quer uma desculpa. Então a gente precisa fazer, entendeu? O que tem que ser feito. Porque quando nós fazemos o que tem que ser feito, vai mudar o inconsciente. Mudando o inconsciente, meu amigo e minha amiga, tudo muda. Porque a partir do inconsciente é que as crenças, as convicções, elas são manifestas no mundo material. Vamos dizer assim, mundo material, né? Porque a gente sabe que tudo é de origem espiritual. Mas o material que eu digo é esse que a gente pega, toca e tal. Não é que todo mundo fica correndo atrás como se tudo estivesse acabando. Mas então, nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Porque a Bíblia também diz, né, lá no livro de Tiago, no capítulo 4, que é o seguinte, aquele que sabe o que deve ser feito e não o faz, nisso está pecando. Então, a gente precisa começar a voltar aos princípios da palavra e ali começar a fazer as meditações na palavra. Porque senão, o que acontece? Está escrito, mas você não faz, aí fica difícil a vida ser transformada. Mas não fala isso, fala. Então a gente pega lá Josué, capítulo 1, versículo de número 8, que está escrito lá, não cesses de falar, não cesses, né? Então, não, mas eu já li. Não, eles estão dizendo, não cesses de falar do livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem sucedido. Está aí uma receita. Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho
dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o teu prazer está onde? Lá de fora? Não, o teu prazer está na lei de Deus, e nela medita dia e noite. Então, 2 vezes, eu achei 2 versículos aqui, assim, um piscar de olhos, que estão falando da meditação. Então nós precisamos fazer isso no momento de alfagenia, quando está entrando ali para dormir, aquela coisa gostosa, começa a pensar, ministra, coisa curta, né? Não faz muito grande, porque depois não dá conta, aí fica difícil. Então começa com a parte pequena, na hora que acordar também faz, porque isso vai transformar as nossas vidas. Às vezes já aconteceu comigo, várias vezes, eu vou, não consigo, mas eu não desisto. É isso que a gente precisa aprender. Então eu falo sempre isso para todas as pessoas que eu encontro, estou passando para vocês, sei que vocês já ouviram isso, né? Então eu acredito que vocês já sabem, já tem um caminho, então o que falta é só manter, é a perseverança, né? Lembrar o seguinte, puxa vida, coisas mais difíceis do que essa eu já fiz, por que essa eu não vou conseguir? Então às vezes, sabe o que acontece? A gente está criando um pretexto, ou seja, uma desculpa para não ter que enfrentar aquilo que nós temos que enfrentar. Então essa é a palavra de Deus. Então dá uma meditada aí, parábola do filho pródigo, né? Lucas 15, a partir do versículo 11, dá uma lida, dá uma analisada, depois estaremos falando mais sobre isso em oportunidade pelo Espírito de Deus, e também a questão da meditação em cima da palavra. Não vamos afastar da casa do Pai, tá? Vamos estar juntos na casa do Pai, porque o afastamento gera entropia, mas a aproximação gera vida, e vida é abundância. Então, deixo aqui um grande abraço para essa família aí muito abençoada, que Deus os dê uma noite de sono tranquila, e quando amanhecer, vai ser um novo amanhecer. Vai começar uma escada crescente de aperfeiçoamento. Que Deus os abençoe e um grande abraço. E até a nossa próxima mensagem.